Pode ver, meu pai. Madrasto. Segura aí. Isaías 58, no Antigo Testamento, profeta messiânico, que mais anunciou e profetizou sobre Jesus Cristo. Isaías 58. Amém? Você está também comigo. Glória a Deus. Irmãos, o que nós estamos fazendo aqui agora é dando só procedimento para o nosso culto. Amém. Amém? Estamos dando procedimento ao nosso culto. Por que procedimento? Porque o nosso culto, ele não começa na igreja. O nosso culto começa no nosso lar, na nossa casa, né? Às vezes a gente temos a ideia que nós vamos cultuar a Deus na igreja, mas nós temos que cultuar a Deus já da nossa casa. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele se portava como uma pessoa só. Jesus, ele ia sentar na mesa dos pecadores. Jesus, ele ia lá para a casa daquelas pessoas que eram maltratadas pela sociedade. Amém, Deus. Amém. O culto não é um número enorme de pessoas. O culto às vezes é com 2, 3 pessoas. É verdade, Pai. Eu estava ali na porta me lembrando quando Deus saía do seu assento para ir ver Adão e Eva no jardim do Éden. Aleluia. Um casal. E Deus, na viração do dia, já ia visitar eles. Aleluia. O primeiro culto prestado foi de Caim e Abel, quando eles vão cultuar a Deus. Então o culto, ele começa já do nosso lado, da nossa casa. Eu já estou cultuando a Deus desde quando eu tive um tempo para a minha família. A nossa casa tem que estar bem espiritualmente primeiro. A nossa família tem que ser os primeiros participantes do culto. Porque senão não tem como eu chegar aqui dando um de bonito, falador bem uniformizado, mas com a minha casa destruída, o meu lar, com a minha esposa, sabendo que eu estou pregando o que eu não estou vivendo. Está entendendo? Então nós temos que cultuar a Deus já da nossa, nosso lar, da nossa casa. É verdade. E eu confesso a vocês que essa palavra de Deus que eu vou pregar hoje, Deus me deu em cima da hora, na última hora. Porque sexta Ana pregou, sábado eu tirei a minha vida com um culto a Deus com a minha família. Nós saímos daqui no sábado, eu fui trabalhar, cheguei em casa à tarde, não consegui ler a Bíblia, nem preparar uma mensagem. À noite eu saí com a esposa, cheguei muito tarde. Domingo acordamos 9 horas, fomos na feira, já fomos cultuar lá na casa abençoada, ali com o culto. É verdade. Aquele momento é um culto para Deus. Então nós estamos só dando continuidade. Porque Deus se importa quando nós vamos na casa de uma pessoa. Quando nós estamos ali em união, se abraça, ora, Glória a Deus. conversa, coloca os diálogos em dias. Ali nós já estamos agradando a Deus. É verdade. E muitas das vezes na igreja é um culto que não passa do teto. Porque lá fora nós não demonstramos que somos irmãos verdadeiros. É verdade. Porque acabou o culto, cada um vai para o seu lado, para a sua casa. E ninguém se importa mais com o outro, com o próximo. Verdade. E muitas das vezes as pessoas pensam que está indo para a igreja todos os dias, cultuar a Deus, mas na verdade não estão agradando a Deus. Cadê o amor ao próximo? Cadê a comunhão verdadeira? Que muitas das vezes não tem. Então lembre disso, cultuar a Deus já começa no nosso lar, naquela simples vizinho que está sendo desprezado, nós vamos lá abraçar, ver o que ele está precisando. Daquela pessoa que ninguém dá valor e você vai lá e abraça e ajuda. Ali você já está prestando ali a sua oferta, o seu culto para Deus. Porque o culto
culto nós não vemos para receber, nós vemos para dar. Então nós damos o culto para Deus. É porque na mente das pessoas, adorar a Deus, cultuar a Deus é só dentro de 4 paredes. Mas na verdade não é. Deus se importa com os pequenos detalhes. É uma pessoa que você ajuda na rua, ali você já está prestando o seu melhor para Deus. Amém? E aqui nós vemos só dar continuidade. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Veja aqui que diz Isaías 58. Vou falar hoje sobre o verdadeiro jejum. Tem um título aqui, ó, verdadeiro jejum. Tem título aí na sua Bíblia? O jejum Verdadeiro aceitável. jejum. O jejum aceitável. Por quê? Porque muitas das vezes nós abrimos jejum, se consagramos, mas Deus ele não aceita. Por isso que diz aqui o jejum aceitável. Porque muitas das vezes nós paramos de comer dizendo que estamos abrindo um jejum para Deus. Ah, Senhor, vou parar de comer aqui porque eu vou me sacrificar porque eu quero estar em jejum. Mas na verdade, o fato de jejuar não é o fato de parar de comer, e sim de se consagrar a Deus, Glória a Deus. a ter um momento para Deus. Por isso que eu digo, lá no meu trabalho eu não consigo jejuar. Por quê? Porque eu não vou ter um tempo para orar. Então eu só paro de comer. E às vezes vou, por conta que é um serviço pesado, eu vou sofrer, desfalecer, posso passar até mal. Verdade. Porque a importância do jejum não é parar de comer, é se consagrar e ter um tempo para Deus, para a leitura, para a oração, para falar com Deus, para Deus falar com você. Essa é a importância do jejum. E muitas das pessoas param até de comer, mas não tem efeito algum. É verdade. Porque elas estão pensando que jejuar é só parar de comer. E nós vamos ver que jejuar, muitas das vezes as pessoas param de comer, mas a vida delas vai tudo contrário. Nos dias de jejum, elas estão fazendo tudo errado. Amém? Amém. Existia no tempo de Isaías esse povo também, que jejuava, parava de comer e Deus reprovou. Olha ali que diz, ó. Gritam alto, não se contenha, levante a voz com trombeta e anuncia ao meu povo a rebelião deles, e a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pede-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Versículo 3. Porque jejuamos, dizem, e não o vistem. Porque nos humilhamos e não reparastes. No versículo 3, ó. Porque jejuamos, dizem, e não viste. Tem um ponto de interrogação aí, uma pergunta. O povo está perguntando para Deus: por que nós jejuamos e tu não vês? Por que nós nos humilhamos e tu não reparaste? Tem um ponto de interrogação, está fazendo uma pergunta. É o povo perguntando para Deus: por que nós jejuamos e o Senhor não responde? Por que nós jejuamos e o Senhor não vê, não olha para nós? Então tem muita gente assim, que jejua, que se consagra ali, que param de comer 2, 3 dias e ainda vão perguntar para Deus: por que nós estamos jejuando, se sacrificando e o Senhor não responde? Por que, Deus? Eu me sacrifico, eu jejuo, eu paro de comer, eu tiro isso, eu tiro aquilo e o Senhor não responde. Aí Deus ele vai responder na palavra. Aí ele diz assim no versículo 4, ó. No versículo 3 ainda diz: porque jejuamos, dizem, e não viste, porque nos humilhamos e não reparaste. Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês, e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão, é a voz de Deus, e rixas, e em brigas de sopros
brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Ou seja, Deus está dizendo: no dia do jejum de vocês, vocês brigam, vocês saem soco em rixas. Esse jejum de vocês está tudo errado. Ou seja, vocês não entenderam o que é um verdadeiro jejum. Como que eu vou receber um jejum desse? E você percebe que muitas das vezes a gente está em jejum e aí a gente sai de si, briga com um, briga com outro, fala de um, fala de outro. Tem muitas pessoas assim, fala mal, né? Xinga outro e diz: estou em jejum, eu sou um cristão. Rixas, brigas. Aqui diz: maltrata os seus empregados, as pessoas no trabalho, maltratando uns aos outros, dizendo: estou jejuando para Deus. Deus está querendo dizer que eu não estou recebendo esse jejum. Aí diz assim no versículo 5, ele diz assim: será esse o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe e incline a cabeça como junco e se deite sobre um pano de saco e cinzas? E isso que vocês chamam, é isso que vocês chamam de jejum? Um dia aceitável ao Senhor? O jejum que desejo não é este. Agora Deus vai dar aqui o jejum que Ele quer. Ele está dizendo: vocês que um dia e se inclina e chama isso de jejum. Aí ele diz assim: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto. Deus está dizendo: vocês estão jejuando para os seus próprios bens e quereres. Esse jejum eu não estou querendo. Tem muitas pessoas que jejuam para comprar isso, para comprar aquilo. Tem muita gente que diz: eu quero jejuar para Deus mudar a minha vida. Eu vou jejuar para Deus me dar isso. Eu vou abrir um jejum que Deus vai transformar. É jejum, é oração. Deus está dizendo: porventura não é que solte as correntes, os jugos, que façam justiça aos oprimidos? Porventura não é partilhar o pão com os famintos? O jejum não é parar de comer. O jejum é dar de comer a quem não tem o que comer. O jejum não é simplesmente: eu vou parar de comer, Senhor. Não. Parar de comer faz parte se você se consagrar um tempo para Deus e dizer assim: eu não quero nada hoje, eu não vou comer, eu não vou falar, eu vou me dedicar à oração, ao louvor, adorar a Deus. E você se separa num canto, num tempo para Deus. Aí você nem come, nem bebe, porque você parou aquele momento só para você e Deus. Só que Deus está dizendo: porventura um jejum bem aceitável não é você alimentar o faminto? Um jejum bem aceitável não é soltar o jugo, exaltar o jugo que o Satanás está colocando nas pessoas. Não é desatar as correntes que está sobre o pescoço das pessoas. Não é partilhar o pão com o faminto. Você jejua para o seu próprio ego, para a sua própria vida, enquanto outras pessoas estão sofrendo nas garras do inimigo e vocês se preocupando com a vida de vocês. É ou não é? O jejum que desejo não é este: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que vocês encontrou e não recusar ajuda ao próximo. Aí sim a sua luz romperá como a alvorada. Então, quando nós alimentamos o faminto, quando nós soltamos o jugo do que está ali aprisionado nas garras do inimigo, ele está falando quando nós saímos para o campo, para pregar a palavra de Deus, para trazer as almas que estão se perdendo. Quando nós
vestimos o nu, que não tem vestes, o necessitado, abrigamos o estrangeiro, a hospitalidade. Esse é o jejum que ele está dizendo que eu aceito. É o jejum mais aceitável. É amar o próximo como a si mesmo. Porque já existia uma galera aqui que jejuava para os seus próprios quereres, para os seus próprios bens, para a sua própria vida. Se colocava um pano de saco, cinza sobre a sua cabeça, tirava um dia e dizia: esse é um dia aceitável a Deus. Aleluia, Deus. Aí Deus diz: nesse dia vocês estão com rixas, com brigas uns contra os outros, falam mal uns dos outros, vocês dizem dia aceitável a mim? O jejum que eu aceito é soltar as correntes da injustiça. Aleluia! O jejum que eu aceito é alimentar o faminto. O jejum que eu aceito é vestir o nu. Esse é um jejum aceitável. Só que nós, a igreja brasileira, estamos esquecendo dessa parte. E nós estamos pensando que estamos todos bonitos, passando um dia, 2 dias de fome, pelas nossas coisas, jejuando para um trabalho, jejuando para comprar uma casa, jejuando para comprar um carro, jejuando para arrumar um emprego. É verdade, Deus. Ficando com fome e nada acontece, por quê? Porque Deus está olhando, Ele não é bobo. Vocês estão com rixa, vocês estão brigando, vocês estão com cobiça, enquanto o faminto está passando fome, Aleluia. enquanto o outro está lá morrendo de frio, enquanto o outro está lá com fome, o outro está nu, e vocês bonitos dentro da igreja, tudo uniformizado, lindinho, que é bonito, maravilhoso, mas pensando só em si. Já existia um povo assim. Aí ele diz: quando vocês fizerem isso, aí sim, no versículo 7, no versículo 8 ele diz: aí sim, a sua luz irromperá como a alvorada, e prontamente surgirá a sua cura, e a sua retidão irá diante de você, e a glória do Senhor estará na sua retaguarda. Então, quando nós se levantar para amar e abençoar o nosso próximo, porque muitas das vezes nós estamos com o nosso ventre aqui cheio, mas tem muitas pessoas passando fome. Muitas das vezes nós estamos aqui quentinho, vestido com uma blusa de frio, tem muita gente no frio aí morrendo. Muitas das vezes nós estamos libertos das garras do maligno, mas tem muita gente aí encarcerada nas drogas, cheio de espírito maligno. Aleluia. E esse trabalho não é Deus que vai descer do céu, nem Jesus que vai vir fazer mais, é daí igreja. Amém. Somos nós que temos que fazer esse trabalho. Aleluia. Jesus já fez o trabalho dele, e agora ele deixou nós como os ministros, nós como os sacerdotes, para fazer esse trabalho. Aleluia. Até a sua vida novamente. Aleluia. Amém? Aí sim a sua luz romperá. Versículo 9: aí sim você clamará ao Senhor e Ele responderá. Então, quando nós fazemos a nossa parte, nós podemos clamar a Deus e Ele responderá. Aleluia. Tem muita gente que se rasga, e sobe monte, e desce monte, e jejua, e faz isso, e faz aquilo, e a vida continua só acabada. Por quê? Porque tudo que ela está fazendo é em prol dela em si mesmo. Ela nunca pensa no próximo. Ela nunca pensa no irmãozinho do lado. Então ela vai se esbagaçar e não vai acontecer nada. Deus não vai ouvir. Aí ele diz: você vai clamar e eu vou ouvir. Mas quando vocês pensar no seu próximo, quando vocês também alimentar o faminto, vestir o novo, quando vocês tirar as garras do inimigo da mão, do pescoço, as correntes do pescoço, amém? Amém. Aí sim clamará ao Senhor e Ele responderá. Você gritará por socorro e Ele dirá:
aqui estou. Aleluia. Eis-me aqui. Amém. Tem muita gente que está o quê? Caído na cama, enfermo, pedindo socorro. E Deus não diz eis-me aqui, por quê? Porque nunca passou por esse princípio de abençoar o próximo, de ser generoso. É o princípio da generosidade. É o princípio da generosidade. Então a pessoa, quando precisa, pede socorro, mas Deus não vem socorrer. Amém. Deus não vai dizer eis-me aqui. Por quê? Porque ela passou a vida inteira pensando só em si, em si, em si, em si. Venha o teu reino. Só venha a nós, né? Venha a nós, nada do vosso reino. Então, quando vocês fazerem tudo isso, vocês podem me pedir socorro, podem me clamar, que eu vou dizer: eis-me aqui. Amém? Glória a Deus. Se vocês eliminar do seu meio o jugo opressor, sabe o que significa isso aqui? Se vocês eliminar do seu meio o jugo opressor, é uma opressão. Nós em Jesus Cristo nós somos livres. Não tem esse negócio de opressão, de dedo estendido, de fazer as coisas à força, ou de eu forçar vocês a fazer algo à força. Não, tirar do meio de vós os dedos opressor. Do meio de vós eliminar o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar. Aleluia, Jesus. Não é assim? Muitos e muitos de nós usamos o dedo para acusar o outro, acusar o erro do outro, acusar outra pessoa. E Deus está falando: eu vou ouvir vocês quando vocês tirar o dedo acusador. O falar, a falsidade do falar. Nós temos que ser sinceros no falar. Não tem como nós ficar dando um discurso bonito mentindo. Não. Ser sincero no falar. Amém. As coisas têm que ser sinceras, claras. Então, Deus vai nos ouvir quando nós tirar o dedo, o jugo opressor e a falsidade no falar. Se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas, e a sua noite será como o meio-dia, e o Senhor o guiará constantemente. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, Deus ele tem o quê? Bênçãos sobre as nossas vidas. É verdade. Só que Ele está pronto para nos ouvir. Como diz Isaías: os meus ouvidos não estão tampados para que não possa ouvir, e nem a minha mão encolhida e mirrada para que não possa salvar. Aleluia, Deus. Só que Ele tem princípio para a igreja seguir. Tiago capítulo 1, no versículo 27 diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Se alguém pensa ser religioso, saiba que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Aleluia. Traduzindo para nós, cuidar dos necessitados. Porque naquela época que Tiago escreve, os órfãos e as viúvas era que não tinham nenhum amparo do governo. E eles não tinham como sobreviver. Então a verdadeira religião, eu sou um religioso, eu sou um cristão, é cuidar dos necessitados. Amém, Jesus. Amém? Amém. Quando João Batista ele vai pregando Lucas capítulo 3, os pessoal iam chegando até ele e diziam: o que nós temos que fazer? Aí ele dizia: quem tem duas túnicas, reparta com quem não tem. Quem tem veste, reparta com quem não tem. Quem tem alimento, faça o mesmo. Até policiais foram até ele e perguntaram: o que nós temos que fazer? E ele falou assim: não seja injusto com ninguém. Dando a entender que até policial dá para ser um cristão, mas ser justo em todas as coisas. Aleluia. Abra sua Bíblia aí em Lucas. Lucas capítulo 10. Glória a Deus. Lucas capítulo 10, Lucas, versículo 30. versículo 30. Capítulo 10, versículo 30.
Capítulo 10, versículo 15. Encontraram aí? Amém. Vamos ler o versículo 25. 10, versículo 25, ó. Diz assim, ó. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você lê a lei? Ele respondeu: ame ao Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Em resposta disse Jesus: o homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos dos assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-nos e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-se as feridas, derramou nelas vinho e óleo, e depois colocou sobre o seu próprio animal, levou para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele, quando eu voltar, pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Versículo 37. Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito da lei. Jesus lhe disse: vai, faça o mesmo. Amém? Ele começa dizendo: qual é os grandes mandamentos da lei? Amar a Deus sobre todas as coisas, seu próximo como assim? Mesmo. Então, primeiro, amar a Deus. E o segundo, amar o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei. Aí ele começa a contar a história do bom samaritano. Enquanto os bonitinhos de terno, de gravata, de Bíblia grande debaixo do braço, passavam do outro lado, um samaritano que não servia a Deus da forma que os judeus queriam, porque os samaritanos eles serviam a Deus, mas eles adoravam a Deus no monte, enquanto os judeus adoravam a Deus no templo. E havia uma briga dizendo que o templo era um lugar de adoração, e outros diziam lá: não, é no monte que é o lugar de adoração. Então eles viam o samaritano como um povo estranho e que não servia a Deus de verdade. Eles se achavam: não, quem serve a Deus é nós estamos na igreja, nós estamos no templo de Salomão, somos nós aqui que servimos a Deus, nós adoramos a Deus no lugar certo. Eles não, eles estão lá no monte, lá não é o lugar de adoração não. A mesma história da mulher samaritana, quando ela se encontra com Jesus lá em João capítulo 4. Ela pergunta: onde é o lugar de adorar, Senhor? Nossos pais dizem que é nesse monte, mas vocês dizem que é em Jerusalém, no templo. Havia essa discussão onde era o lugar de adorar. Então eles viam os samaritanos como um povo estranho que não serviam a Deus. Só que na hora que o homem estava necessitando, quem foi ajudar? O bonitinho que estava de terno e gravata? Não. Ou o esquisito que ia passando? O esquisito. Aleluia! Jesus disse: esse esquisito, agora eu estou falando as minhas palavras, esse esquisito é ele que é o próximo do homem caído. Amém, Jesus. Porque as pessoas têm
na mente delas, que dentro da igreja está tudo bem agradando a Deus, que está aqui falando bonito é a melhor coisa, e pessoas correm na igreja atrás de oportunidades, pregar, louvar, e estamos adorando a Deus, enquanto pessoas estão necessitando e nós passamos de largo, e aí nós estamos dentro da igreja sendo uma farsa. Verdade. Não estamos agradando a Deus corretamente. Somos uma farsa. É uma capa. Nós precisamos tirar a nossa capa, a nossa religiosidade. Aleluia. E a religião, ela mata o crente. É verdade, meu Deus. Muitas pessoas são religiosos. Você vê os dois homens lá que subiram para adorar a Deus. Um dizia, eu não sou como esse, né? Eu oro, eu jejuo 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou na igreja todos os dias, eu sou isso, eu sou aquilo. E o outro dizia o que? Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador, sou um miserável, eu preciso da tua graça. Aleluia. Glória a Aí Deus. Jesus disse, quem foi que desceu do monte justificado? Esse que se humilhou ou esse que estava batendo no seu peito, se achando tal, querendo ser mais do que os outros? Se humilha. Certamente foi aquele que se humilhou, aquele que reconheceu. Amém. Eu reconheço que eu preciso mais, eu reconheço que eu tenho que estudar mais, eu reconheço que eu tenho que buscar mais, eu reconheço que eu não chego nem aos pés de grandes homens de Deus pregador que tem aí pelo Brasil. Eu reconheço que eu erro, porque reconhecer é o princípio. Amém. Reconhecer do erro é o princípio para crescer. Então eu reconheço que sou falho, eu reconheço que eu não faço nada pelo Evangelho, que está aqui pregando não é nada, Aleluia. que está aqui pregando é simplesmente pregar, qualquer um pode vir aqui estudar e pregar. Aleluia. Agora fazer a obra, arregaçar a manga lá fora, é esses que Deus está escolhendo, querendo. Amém. Que vai estender a mão para o homem caído, que vai estender a mão para o necessitado, É verdade. que vai amar o seu próximo, que não vai se esconder do que está precisando. Amém? Amém. Que na verdade está precisando de uma igreja verdadeiramente bons samaritanos, Aleluia, Deus. Aleluia. que viviam lá separados, mas faziam em vez de falar. Porque muitas das vezes nós falamos como um papagaio, que fala a mesma coisa no culto, que fala a mesma coisa, e nós não fazemos. Verdade. É desses que Deus está esperando, desses que Deus quer, que vai fazer, que vai estender a mão. Amém? Amém. Irmãos, nós vamos levantar um projeto aqui. Aleluia. Pastor, nós tem poucas pessoas aqui. Tem poucas pessoas. Mas é poucas pessoas que eu creio que tem um coração enorme. Amém. Não adianta ter muitas pessoas e ser pessoas covardes, tímidas e só querem falar bonito dentro dos templos. Mas eu creio que nós vamos levantar e conforme esse projeto vai crescendo e vai crescer mais a mais. Aleluia. Porque eu sempre defendi que nosso evangelho não tem que ser dentro de 4 paredes. Porque senão nós enrica o dono do prédio, pagando aluguel após aluguel. E o que o nosso culto não começa aqui, começa nos lares, na nossa casa, Amém. na vida do faminto, na vida do que necessita. Amém. Nossos cultos começam aí. Deus se agrada muito mais de nós abençoar a vida do irmãozinho ali do que nós estamos aqui dentro, louvando para as paredes, É verdade. se achando bonitos uns para os outros. E as pessoas necessitando. Não que esse ambiente não é importante para a nossa comunhão. Não é isso, não me entenda dessa forma. Esse ambiente é muito importante para a nossa comunhão. Mas nós não podemos ficar só dessas portas para cá. Nós temos que o evangelho tem que expandir. Amém. O que Jesus diz lá em Marcos? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, né? E onde vocês entrarem, que sejam bem recebidos, que dê a paz para aquela casa. E se não forem recebidos, a paz volta para vocês, bate por dos pés e segue em frente. Vai que tem mais gente na frente. Amém.
faço aqui. Quantas vezes eu deito lá e fico pensando nos moradores de rua nesse tempo de frio? Quantas vezes nós estamos com a barriga cheia e muitas pessoas passando fome? Será que nós não poderíamos fazer aqui um sopão para abençoar a vida das outras pessoas? Será que nós não podíamos fazer uma campanha de agasalhos? Se eu for com 50 reais, eu vou com um monte de roupa ali no brechó. Porque pessoas que estão em situação de rua, qualquer roupa para eles. E se nós não temos condições de comprar uma roupa nova, então nós não vamos dar uma roupa usada nossa, nem a mesma coisa de dar uma roupa do brechó. Não é usada também? Porque se sair fazendo uma campanha, as pessoas vão pegar a roupa do armário, que já usou, sim ou não? No brechó é a mesma coisa. Duvido que pessoas vão comprar uma roupa nova para dar para uma pessoa que mora na rua. Então, vão pegar do seu uso. Então, se nós pensar mais no nosso próximo, nós podemos fazer muito mais. Em outras congregações que nós congregávamos, nós já fazíamos esse trabalho. Então, nós já fazíamos, nós gostamos de fazer. Então, se tiver 2, 3, 4, 5 pessoas que façam, verdadeiro é melhor do que uma igreja cheia que não faz nada. É melhor do que uma igreja que está com 50, 100 membros que não faz nada. Se nós pensar que o evangelho não é só aqui dentro, se nós pensar que o evangelho é lá fora, se nós pensar nisso, e aí sim nós podemos orar e Deus pode responder. Amém. Nós podemos clamar por socorro e Deus pode responder. Aleluia. Não me lembro, não está escrito, mas Jesus disse, acho que é lá no final, no julgamento final, que ele disse que lá naquele grande dia vai dar uma fila e ele vai dizer assim: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fui estrangeiro e não me visitaram, não me receberam, estava preso e não me visitaram. E eles vão perguntar assim: e quando foi que nós te vimos assim? E Jesus disse: quando vocês viram ver um destes meus pequenininhos, e vocês não fazem para mim, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Porque vocês passaram a vida inteira dizendo que estavam me servindo, que estavam me adorando, mas vocês não eram capazes de dar um pão para um necessitado. Vocês não eram capazes de vestir uma pessoa que estava nu. Então, se vocês não fazem precisar, vocês não fizeram para mim. E vai dizer para os que estão à sua esquerda: vem para cá, que é os bodes. E para os que estão à sua direita: vinde com gozo, benditos do meu Pai. Amém. Para a alegria que está esperando. Aleluia. Amém? Então vai ter uma separação daqueles que de verdade viveram o Evangelho e daqueles que de verdade estão no Evangelho, mas não viveram o Evangelho. Daqueles que falam e não são. E vai ter essa separação daqueles que daqueles que não só falam, mas daqueles que vivem. Amém. Amém? Então nós estamos lançando um projeto, nós estamos orando a Deus para ter um nome. Vamos orando a Deus para ter um nome. Nós vamos levantar aqui alimentos, roupas, e vamos se importar com os famílias também. Amém. Amém? Vamos se importar com as outras pessoas. Porque a Bíblia está completa, de Gênesis a Apocalipse, está falando do amor ao próximo, amar o próximo como a si mesmo. E como que eu fico feliz sabendo que a pessoa está ali passando fome? Como que eu estou dizendo que eu amo o próximo como eu me amo, sendo que eu tenho um alimento e as outras pessoas não têm? Lógico que nós não vamos conseguir alcançar todo mundo, mas cada um de nós fazemos a nossa parte. Se todas as igrejas pensassem assim, amém? Amém. Nós ia ajudar o nosso próximo, mas pelo menos nós temos que fazer o que a palavra de Deus manda. Amém? Posso falar rapidinho? Pode. O Senhor tocou meu coração grandemente, porque pelo menos eu estou aqui para confirmar. Um tempo atrás, quando eu ainda estava na outra igreja, eu tinha falado para ele: amor, estou sentindo muito que eu preciso fazer marmita e entregar na rua para as pessoas que não têm condições, tipo mãe com filho, sabe, idoso. Eu falei para ele: não importa que eu compre um pacote de 5 quilos, uma carne, eu queria fazer essas marmitas e levar no carro dele. Eu não falei amor, falei que Deus, acredito que Deus, o Espírito Santo tocando eu.
que eu vou fazer igual o povo, Deus sabe disso, como eu posso. Entendeu? E isso está no meu coração agora. Deus conseguiu confirmar e me dar o caminho para poder ajudar, porque sozinha eu não ia conseguir, pastor. Sozinha eu não ia conseguir, porque ele não estava me apoiando nesse pensamento, entendeu? Mas acredito que hoje ele está entendendo, né, a mensagem que está saindo da sua boca. Amém. Glória a Deus! Aleluia! Vai conseguir, eu não estava errada. Obrigado e conta comigo para o que for preciso. Amém. Ó, uma vez, né? Eu não gosto de estar falando isso porque nós não faz nada para. Eu estou fazendo isso. Tanto é que nós não tiramos foto em nada quando nós fazemos a ajuda de uma pessoa. Uma vez, eu, meu irmão e ela, nós estávamos fora da igreja, nós não estávamos congregando nesse tempo, né? Então nós vamos fazer a nossa ação social. Aí ela fazia as marmitas em casa e eu saía com 50, 70 marmitas. Eu e meu irmão, nós íamos entregar. Nossa área era Mauá. Nós entregávamos, falávamos da palavra de Deus só nós dois. Como era no dia que tinha as meninas tudo pequenas, o Heitor, só nós dois. Falávamos da palavra de Deus, pregava para os irmãos na rua, dava uma marmitinha, eles iam comer, marmitinha levava um suco. Então eles iam comer. Depois meu irmão foi embora para o Nordeste, eu continuei fazendo, paramos um pouco. Fazíamos café da manhã, minha área sempre foi Mauá. Para cá eu vim uma vez ou foi duas, eu não conhecia muito para cá. E eu nunca tirei uma foto. E eu entendo que a Bíblia diz que a mão direita faz, a esquerda não pode saber. Não é para se aparecer, para dizer, estou fazendo isso. Não, é você mesmo ter amor por o que você está fazendo e você saber que você está fazendo aqui, que você está alimentando uma pessoa necessitada. Que às vezes podia morrer naquele dia ali sem ouvir a palavra, com fome. É verdade. E sempre nós queremos fazer novamente. Tanto é que nós tínhamos um monte de marmita agora em casa, nós demos para o irmão Márcio. As marmitas, ele ia fazer um projeto, nós damos para ele. Estava tudo lá em casa, já esperando, estava lá em, como é que diz? Em Poeirão. Aí ele ia fazer um projeto aí, nós doamos para ele. Nunca tiramos uma foto. E sempre fizemos. Sempre ajudamos as pessoas com cesta básica, com alguma coisa. Nunca tiramos uma foto e estamos fazendo isso. Porque isso a Bíblia diz que aqueles que querem se aparecer nessa terra, de verdade já receberam o seu galardão. Porque a recompensa ela vem de Deus. Porque a mão direita faz, a esquerda não pode nem saber. Amém? Então esse é um trabalho que a igreja tem que fazer, não é para se aparecer. E não vai dar retorno para a igreja. Não. Porque você vai sair lá na rua, você não vai achar que as pessoas de lá no baixo do viaduto vão vir para a sua igreja. Não, não vem. Simplesmente não vem. É porque você ama abençoar a vida do próximo. Tem pessoas que evangelizam perto da igreja porque as pessoas vêm para a igreja. Mas na verdade o evangelismo não é para trazer as pessoas para a igreja, é para pregar a palavra de Deus para quem não conhece. E vir para a igreja, Deus mantém a igreja da forma que Ele quer, Deus envia outras pessoas. Quando nós se importamos em fazer verdadeiramente a obra de Deus. Amém. Quando nós se importamos, vamos fazer a obra de Deus, não é querendo retorno para a nossa igreja, não. A nossa igreja Deus vai cuidar, Deus vai enviar outras pessoas e assim vai. Nós vamos fazer a obra de Deus longe, onde for, em qualquer lugar. E Deus abençoa nossas vidas, abençoa a igreja. O problema das pessoas é que elas querem fazer, quer evangelizar bem pertinho da igreja, quer fazer com as pessoas bem pertinho da igreja, porque elas querem que as pessoas venham para a igreja. Querem um retorno agora. Só que o nosso galardão na obra de Deus não é aqui nessa terra, nosso galardão é lá no céu. Aleluia. Tudo que nós fazemos aqui não é para esperar a nossa recompensa aqui. Nós for recompensados aqui, nós esperamos a nossa recompensa lá. É melhor ser recompensado lá do que aqui. Lógico que Deus abençoa nossas vidas, porque Ele cuida dos seus servos. Ele não deixa faltar, mas nós não podemos ir pensando nisso. Querendo fazer uma barganha com Deus. Eu vou fazer isso que Deus vai fazer. Eu vou fazer isso que Deus vai fazer. Não. Não, temos que fazer voluntariamente por amor ao próximo, à vida das outras pessoas. Glória a Deus, Amém? aleluia, amém. Pois foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Como eu disse para vocês, eu não estudei licença para cá para pregar. Mas Deus colocou no meu coração para falar o quê? Do amor ao próximo, do projeto, do jejum que é abençoar a vida do outro. Que assim Deus vai ouvir as nossas orações. Amém?
Guarda essa palavra no seu coração. Vamos orando para nós criar um tema maravilhoso para nós colocarmos. As mulheres se encarregam aí de fazer as comidas. Os homens se encarregam de fazer a entrega. E as mulheres que puderem também vai também. Tem 2 carros, pastor. Dá para levar família e ir junto todo mundo. Tem 2 carros, dá para ir junto. As mãos do povo na rua. Nós pegamos um dia de domingo, por exemplo, fazer um café da manhã, um almoço. Tem muitos lugares que tem um monte de pessoas morando na rua. Você chega para aqui, ó, vou falar da palavra de Deus, depois eu vou distribuir aqui os alimentos. As pessoas tudo para, ouve e você prega o evangelho. Ora pelas pessoas. Amém? Amém. E muitas pessoas saíram do estado de rua, da Cracolândia, e hoje são um cidadão, serve a Deus. Um cidadão ali de bem, que busca Deus, que se libertaram, ouvindo a palavra de Deus.